Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal mais flopado desse Brasil. Sério, gente, se inscreve aí, curte o canal, hypa se tiver essa opção, compartilha aí com seus amigos, vamos crescer esse canal aqui porque tá complicada a situação, tá osso, mas enfim, quanto a falar de um assunto não tão polêmico quanto os últimos que eu abordei, na verdade, que eu resolvi falar sobre os youtubers que eu acompanhava e o porquê que eu deixei de acompanhá-los, né? A gente geralmente começa acompanhando algumas pessoas aqui nessa plataforma, e seja porque a gente perdeu o interesse ou porque essa pessoa teve algum posicionamento que decepcionou a gente, e aí a gente para de acompanhar, né? E eu vim trazer aqui pra vocês as pessoas que eu acompanhava durante o tempo e por que que eu deixei de acompanhar. Eu acho que eu posso começar citando a Dani Nossi e o Paulo Cuenca. Não sei se é esse o sobrenome, mas enfim, isso daí. Eu gostava muito dos dois, eu acompanhava eles lá por volta do ano de 2017. Eu lembro que sempre que eu voltava do meu estágio, né, na hora do almoço, eu colocava no YouTube pra assistir os dois. Eles tinham, se eu não me engano, dois canais. Um era I Would Kill for a Desert, né, que era o quadro de culinária da Dani Nossi, que ela é confeiteira, né, ela tem formação em confeiteira, e o outro era o canal de viagem que eles faziam. Eu, sinceramente, preferia muito mais o canal de viagem, eu achava muito maneiro o tour do quarto do hotel, eu acho que vocês se lembram disso, e eu gostava muito de acompanhar os dois. Pra ser bem sincero, o Paulo eu sempre achei que ele tinha o carisma de uma cerca elétrica misturado com arame farpado, mas eu gostava muito da Dani Nossi. Só que aí eles começaram a ter uns posicionamentos meio estranhos. Primeiro, que me incomodava muito o lance dos dois, principalmente a Dani, querer se pagar de muito pobre, que a gente começou do zero e nós éramos muito pobrezinhos, pobrinhos, sendo que isso é mentira. Nenhum dos dois era pobre, os dois vieram de família com condições muito boas. O Paulo, inclusive, salvo engano, veio de Portugal. E assim, não é um problema você vir de uma família que tem grana, que tem condições. Mas assim, cara, se você veio, você não precisa ficar se pagando de pobre, você não precisa ficar se pagando de coitadinho da Silva. Só que a gente sabe que você não tem essa realidade. Aí ela falava, tipo, é porque eu era garçonete, não sei o quê. Tipo, tá, gata, mas você não tá fazendo isso porque você precisava, sabe? Você tinha sua família que te bancava. Então, aí já começou a me irritar um pouquinho. Que aí a parada começou a escalonar. Porque os dois começaram a se enveredar pra uma área meio coach, só que era muito bizarro, porque eram umas coisas nada a ver, umas frases de efeito. Eu lembro que a Dani começou a dizer que açúcar era igual a aquela paradinha, sabe? Branquinha também. Sendo que assim, gata, você literalmente fez toda a sua carreira em cima da confeitaria. Então se você tá dizendo que açúcar é igual àquela parada, você seria tipo Pablo Escobar. Entendeu? Então, assim, você fez dinheiro, você fez fortuna em cima disso. E agora você tá dizendo que isso é a mesma coisa que usar aquela parada, sendo que não é, não é a mesma coisa. E então, assim, já foi uma declaração, foi escalonando. Então, ela entrou numa onda coach muito bizarra. Eu lembro que teve uma pergunta que ela respondeu na caixinha de pergunta dela, que era uma professora que estava desempregada, e aí a professora falou: eu tô desempregada faz um tempo. Aí ela: seja você o seu próprio emprego. Sabe? E eles seguiram nessa linhagem coach muito esquisita, muito bizarra. Só que pra mim a gota d'água foi quando começou a surgir algumas reclamações de questões trabalhistas a respeito deles, que eles supostamente não estavam seguindo legislação trabalhista e os empregados dele, que eles tinham uma empresa, né, estavam sendo submetidos a dinâmicas trabalhistas muito erradas, né, com muito assédio moral, acúmulo de função, etc, etc. E aí, pra mim, essa foi a pá de cal mesmo pra eu parar de seguir, porque daí eu perdi o interesse completamente nos dois. Faz muito tempo que eu não acompanho, nem sei por onde andam. Acho que desde 2000 pandemia que eu não ouço falar deles. Mas, enfim, esses eu parei de acompanhar. Uma pena, porque eu gostava bastante do conteúdo deles. Gostava muito da Dani Nossi. Mas não dava pra continuar acompanhando, porque, na boa, aquele posicionamento coach tava chato pra cacete, cara. O segundo que eu acompanhava e eu parei de acompanhar foi o Luba. E é bizarro porque eu fui descobrir que o Luba ele fazia conteúdo pra internet desde 2010. Ou seja, ele foi um dos primeiros youtubers a surgir. Mas se eu não me engano, eu só fui ter contato com o conteúdo que ele produzia lá por 2013, alguma coisa assim do gênero.
Antes disso, não, porque eu fiquei sabendo que ele fazia uns personagens, mas eu comecei a acompanhar ele com as gameplays dele. Só que aí começou um problema, que surgiu um cara muito famoso no YouTube chamado PewDiePie, que durante muito tempo foi o youtuber com o maior número de inscritos. Depois ele foi superado por alguns e hoje tem o MrBeast, que é bizarro de tão grande, né? Mas naquele momento o PewDiePie era o maior youtuber do planeta. E aí, estranhamente, o conteúdo do Luba passou a ser um copia e cola, um literal Ctrl-C, Ctrl-V do conteúdo do MrBeast. De modo que, assim, chegava a ser um plágio até, porque era um para um. Não só o conteúdo, como todo o jeito de filmar, o jeito de editar, tudo era igual. Mas assim, como a maior parte dos seguidores do Luba eram de crianças, eu imagino que elas não entendiam muito bem inglês, então elas ficavam só com o conteúdo do Luba. Então, para essa maior parte, não afetou em nada. Só que também uma parada que começou a me incomodar muito no Luba, gente, talvez isso seja só implicância da minha parte, e eu queria que vocês comentassem qualquer coisa do gênero. Mas assim, cara, o Luba ele começou a passar uma vibe white people problem, assim, elevado à milionésima potência. White people problem é um termo que significa literalmente problema de gente branca. É tipo assim, sabe aquele teu amigo que ele claramente nunca teve um problema de verdade na vida dele? Tipo, ele nunca precisou se preocupar em pagar uma conta, ele nunca precisou se preocupar se ia sobrar dinheiro, sabe esse tipo de pessoa? E o Luba começou a transmitir essa sensação. Então eram umas reclamações que ele fazia que eram muito bizarras. Era do tipo assim: ai não, porque o meu voo para Dubai atrasou 15 minutos e aí eu entrei em crise de ansiedade e liguei pra mami. E tipo, mano, que mané mami, sabe? Tu tem 30 anos, tu é barbado. Como assim? Sabe? Então tudo dele era esse white people problem e problematização chique e umas coisas assim que você ficava, ai, mona, tá bom, sabe? E também ele começou a gravar muitos vídeos com o Gianluca, né? A amizade dos dois era algo que parava a internet, né? Eu sempre quando tinha vídeo dos dois eram muitas visualizações. E aí, dava pra notar que o Luba ele tinha uma personalidade meio Regina George, sabe? Que ele era do Shade, que ele adorava jogar um shadezinho pro Gianluca e parecia que o Jean tava se incomodando com aquilo. Mas os dois levavam uma brincadeira, mas, gente, na boa, era muito personalidade da gay com síndrome de Regina George, que eu acho um porra, inclusive. E aí, né, como vocês sabem, a amizade deles acabou. Só que assim, o Luba ele era muito amigo do Gianluca, isso posteriormente, só que ele era primeiro muito amigo da Gabi Fadel, outra dinossauro da internet também. Ah, deixa eu ajeitar aqui. Ele era muito amigo da Gabi Fadel, que era tipo um dinossauro da internet. Ela é uma das primeiras, ela começou lá em 2009. É muito amigo da Karen Bacchini e muito amigo de uma menina chamada Sangerini. Não sei se vocês se lembram dela, mas o que acontece? Todas essas pessoas, Sangerini, Karen Bacchini, Gabi Fadel e Gianluca, terminaram a amizade com o Luba. Nenhuma delas manteve amizade com o Luba. E aí fica aquele questionamento, porque ele já tinha uma fama de ser um pouquinho antipático. Ah, ele também teve uma briga com a Kéfera. Ele era muito amigo da Kéfera e depois eles meio que brigaram, teve um rolê do fã-clube dele, sei lá o que deu naquilo. Mas cara, se você é uma pessoa e todo mundo começa a cortar a amizade com você, é de se fazer uma autocrítica, sabe? E aí eu meio que parei de seguir mesmo ele, porque. Ai, tava. E ele também era uma pessoa avessa a críticas, sabe? Tipo assim, ele não podia ser criticado. Eu lembro que ele teve uma fala que foi considerada por muitas pessoas transfóbica. E quando a comunidade dele foi corrigi-lo na maior educação, e foi na maior educação mesmo, ele meio que surtou, assim. Então, tipo assim, ele nunca estava errado, ele nunca poderia ser corrigido. E eu detesto esse tipo de personalidade. A terceira pessoa que eu gostava muito de acompanhar, mas que hoje em dia eu parei, é a Maíra Medeiros.
Eu acompanhava ela desde a época dos Meninos do Diva, lá em 2017 também, muito tempo atrás. E eles viviam colados um com o outro, né? Viviam fazendo collab e tudo mais. Só que a Maíra, talvez de todos os que eu vou citar e que já citei aqui, seja a mais de boa, assim. O meu problema com ela é que parece que ela tá. Ela parou em 2016. Sabe aquela pessoa que parece. Ela parece a personificação do ano de 2016. Eu não sei te explicar. Parece que ela era o. Ela era a representação física do que é o Temercore. Vocês estão ligados do que é Temercore? Tipo assim, aquela galera de esquerda que era muito esquerda cirandeira, sabe, de 2016, do Fora Temer e tudo mais. Então, só que, e que era um pouco vergonha alheia também, um pouco, talvez muito, muito vergonha alheia. Enfim, ela era meio que a personificação disso. Só que assim, parece que ela ficou presa em 2016, saca? Parece que ela não evoluiu disso daí. E é tipo o SBT, sabe? Que parece que sempre que você liga pra assistir o SBT, parece que eles estão presos nos anos 90. Parece que a Maíra tá presa em 2016. Ela não saiu de lá. E ela tinha umas militâncias meio esquisitas também, assim. Tipo, quando ela foi jurada do Corrida das Blogueiras, eu lembro que teve uma prova que era pra fazer, era pra pessoa fazer uma roupa que servisse em si própria, que ela pudesse usar, né? A pessoa que fez a roupa. E aí a Maíra falou que, não, mas eu não me vejo nessa roupa porque ela é pra uma mulher magra. Sim, gata, é porque a pessoa que fez a roupa é uma mulher magra. E aí, por isso meio que eu parei de assistir mesmo, parei de acompanhar. Mas por isso mesmo, porque ela parou em 2016, basicamente por isso. Outro que eu acompanhava muito e parei de acompanhar por motivos muito contundentes é o Clébio Damas. O Clébio, cara, eu comprava ele muito tempo atrás, quando ele fazia vídeo de livros, né? Ele era muito contido, eu acho que ele nem era assumido na época, ele veio do interior, né? Então ele era todo contido. Aí ele veio pra São Paulo, né? E aí, beleza, né? Ô, caramba. Estabiliza. E daí, beleza, ele veio pra São Paulo, daí ele começou a mudar um pouco o conteúdo dele, né? Falar mais sobre LGBT, falar mais sobre a sexualidade dele. E beleza, cara, eu acho legal, eu acho bom ter uma representatividade, né? Ainda mais por ele, né, e tudo mais. Só que daí ele começou a adotar uma personalidade meio espalhafatoso e de falar gritando. E me irrita um pouco. Gente que fala gritando, sabe? E fora isso, ele também entrou numa coisa que eu chamo de síndrome do põe na roda. O que é a síndrome do põe na roda? É aquele cara que a vida dele passa a se resumir em macho e diva pop. E aí todo o conteúdo do Clébio passou a ser macho e diva pop. Basicamente era isso. Tipo assim, não tinha mais nenhum assunto na vida daquele sujeito, no canal dele, que não fosse esse. E daí começou a irritar um pouco. E aí eu larguei mão de vez mesmo. Esse talvez gere polêmica, mas eu parei de acompanhar o Michael Kister há muito tempo. O Michael Kister é um que eu vi surgir e eu vi a ascensão dele. Eu lembro dele viralizar no Facebook ainda, com aquele vídeo do Tome Água, Hidrate-se. E ele fazia uns vídeos muito bizarros, assim, onde ele era o cara esquisito. E ele viralizava pra caramba. Aí teve o lance do Poxa Crush, que ele ia no shopping, cantava. E era muito maneiro, cara. Só que tem uma parada que talvez gere um pouco polêmica. Eu acho que o Michael Kister ele foi um dos responsáveis que deu uma ajudada na ascensão da extrema-direita aí, por conta do tipo de conteúdo que ele fazia. Ele fazia um conteúdo muito de zoando feminista e exagerando muito o personagem feminista e tudo mais. E me incomodava um pouco aquilo. E aí começou a me irritar porque ele começou a falar muito e dar muito palco para Gabriel Monteiro. O Michael Kister deu muito palco pro Gabriel Monteiro. Tipo, sério, chegou um momento no canal dele que era insuportável, porque todo vídeo parecia que era Deus no céu e Gabriel Monteiro na terra.
Nessa época, eu parei de acompanhar ele. Mesmo assim, não dava mais pra acompanhar. Não sei como anda o canal dele hoje, não sei se ele parou com essa obsessão que ele tinha por Gabriel Monteiro, porque era muito irritante mesmo. Mas eu espero que tenha parado, porque era muito chato, realmente muito chato aquilo. Mas eu parei de acompanhar nessa época aí. Blogueirinha. Cara, eu curtia a blogueirinha no início. Eu achava que era um personagem legal. Só que depois de um tempo, começou a me passar uma vibe meio Zorra Total 2010. Não sei se vocês conseguem entender, sabe? E daí começou a ser só meio vergonha alheia, porque eu tenho um pouco de preguiça dessa cultura do shade, sabe? Que tem muito na comunidade LGBT. E aí o humor dela era só esse. Era só ficar mandando shadezinho. E não sei, parecia muito um lance meio Zorro Total. Saca? Eu não conseguia ver graça mais naquilo. Eu acho que é um humor muito datado, que ele não soube se reinventar e meio que continua mais do mesmo, saca? Nesse daqui eu vou roubar, nesse último, porque ele não é um youtuber. Ele é daquela outra rede lá, né, é uma onomatopeia de relógio. Mas vocês sabem qual que eu tô falando. Só que eu não lembro o nome do cara. Eu não lembro o nome do cara, mas eu apelidei ele carinhosamente na minha cabeça de Marimar. Por quê? Eu seguia ele, vou confessar, mais por pena do que por qualquer outra coisa. Porque toda vez que aparecia o vídeo da vida desse cara, toda a vida, ele tava choramingando. Ele tava se vitimizando, ele tava dizendo o quanto a vida dele é triste, como ele é tristinho, como tudo dá errado pra ele. E ele sempre tava construindo uma casa à beira-mar. Então ele tava sempre pedindo dinheiro pra fazer a casa dele. Então era, ai, minha casinha, ai, que não sei o que, minha casinha, e não sei o que, e se pagando de, ai, tão pobrezinho, não sei o que. Só que daí, esse sujeito, ele sumia da internet, aí ele sempre voltava, assim, fazendo umas paradas muito luxuosas. Tipo assim, eu fui no continente africano dar de comer pra leões, pra filhotes de leões. E era ele se hospedando em hotéis de luxo e não sei o quê. Aí ele voltava. Ai, eu estou tão sem dinheiro. Me deem dinheirinho, gente. Ai, por favor, me deem dinheirinho. Ai, como sou sofrido. Ai, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. E essa POC, ela vivia se pagando de muito pobre. Tipo, muito pobre mesmo, assim. Tinha um vídeo dela falando que é a minha primeira vez comendo um Burger King, porque eu nunca comi Burger King na vida e não sei o quê. Sendo que essa pessoa nunca foi pobre. Nunca. Tipo assim, esse sujeito tinha vídeo dele fazendo intercâmbio pro Canadá. Como que você tem grana pra fazer intercâmbio pro Canadá e tu quer se pagar de pobrezinho que não tem grana nem pra comprar um Burger King cujo combo é 20 conto? E você tinha dinheiro pra ir pro Canadá. Então, assim, já começou a me irritar aí. E outra coisa, aquela porra daquela Capela Sistina que ele tava construindo, que toda hora, toda a vida era aquilo. Gente, eu acompanhava esse sujeito desde 2000 e pandemia. E esse sujeito tava construindo o raio da casa. Ai, que eu tô construindo a casinha. Ai, que eu tô construindo o raio da casa. Ai, e a puta que pariu da casa. Aí teve um momento que eu pensei, mano, esse cara vai terminar de construir essa Capela Sistina, essa Basílica de Aparecida em algum momento, né? Porque não é possível. Ele tá há 5 anos construindo isso daí. Aí a última atualização que eu tinha visto, ele estava demolindo a casa. Ele estava demolindo. Aí ele fez o quê? Agora eu vou ter que ficar de aluguel durante um tempo e vocês vão pagar. Aí depois, ele sempre tirava a cartada da depressão. É porque eu tenho depressão. É porque eu tenho depressão. Antes que venham me encher o saco aqui, gente, eu trato depressão desde 2013, tá? Só que assim, eu olho pros problemas da minha vida, eu os enfrento. Eu não tenho uma coisinha pra eu ficar choramingando todo dia da minha vida, dizendo o quanto eu sou sofrido. É porque eu tenho tanto trauma, porque todo mundo tem trauma. Todo mundo tem trauma. Você mora no Brasil. A maioria esmagadora das pessoas aqui tem trauma. Tá? É porque eu tive um passado tão difícil. É porque meu pai não me deu o melocotão que eu queria quando eu tinha 10 anos. Todo mundo teve uma infância difícil.
Todo mundo tem uma historinha triste pra contar. Ah, mas a minha infância. Você tem 30 anos. A sua infância já acabou. Para de graça. Para de graça. Para de ruminar a infância. Nossa, que raiva que eu tenho de gente que fica ruminando a infância a vida inteira. E essa pessoa ficava nessa. E aí começou a me irritar um pouco isso. E aí essa pessoa começou a divulgar bet. Começou a divulgar bet. E aí pra mim foi a pá de cal final que faltava pra esse sujeito. Bom, gente, o vídeo foi esse. Foi um vídeo bem mais descontraído que os últimos temas que eu trouxe, né? Deu pra perceber. Eu, sinceramente, estou experimentando aqui ainda, vendo o que vai funcionar, o que não vai. Por enquanto, nada tá funcionando. Estamos mega flopados. Mas, enfim, desde já agradeço você que ficou aqui até o final. Se inscreve aí, compartilha o vídeo para seus amigos, curte, deixa seu comentário, fala de onde você tá vendo esse vídeo, eu quero saber. E desde já, um beijo, tô indo nessa. Até a próxima.